Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais uma aulinha. Hoje a nossa aula vai ser de copo de leite. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para receber as notificações e não perder nada. E se você gosta de pintura em fraldas, me siga lá no Instagram, que lá sempre eu tô postando as pinturinhas em fralda, tá? Os motivos infantis. Lá é @MonicaBarufo. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Esse copo de leite a gente vai pintar diferente do tradicional que todo mundo pinta, né? Que eu tô acostumada a ver. Eu já fiz ele de outras formas também, que fica legal, mas esse de hoje a gente vai usar como base o areia claro. O areia claro é uma misturinha que eu fiz, vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o areia claro. Aí ele é assim, ó. Não sei se aqui no vídeo vocês vão conseguir perceber a diferença, ó, ela tem uma pequena diferença. Esse aqui é o areia normal e esse é o claro. A medida é de 1 por 2, uma medida de areia e 2 medidas de branco. Quando eu vou preparar, eu sempre utilizo aquele copinho sabe aquele copinho de xarope que tem 10 ml? Então eu utilizo aqui. Para fazer aqui o vidrinho, como eu ia usar bastante, eu fiz 10 ml de areia e 20 ml de branco. Aí eu misturei tudo e eu coloco um pouquinho de água para diluir, tá? Eu não gosto de usar soro nem sal, porque a base da tinta é a água, então não vejo problema em usar água. Mas eu uso água mineral aqui do próprio bebedouro que eu tenho aqui no ateliê. Já vi gente falando que usa água da chuva também, eu nunca usei. Então aqui a gente vai precisar desse areia claro. Se você não tiver, você pode estar substituindo pelo palha também, tá? Eu já fiz com marfim, mas eu não gostei, achei muito amarelo. Então o palha fica legal também. Então aqui, areia claro. O branco a gente vai estar utilizando também para iluminar depois. Para fazer a sombra, cappuccino e amarelo ocre, ou ocre ouro, né, no caso. O cappuccino, se você não tiver, você pode substituir pelo sépia diluidinho, assim, com um pouquinho de diluente ou clareador, para que ele fique mais claro, tá? Vai ficar diferente? Vai, mas fica legal também. E aí, a gente vai usar um pouquinho aqui de verde. Ai, gente, verde grama, para fazer aqui o copinho dele, tá? E essas cores aqui, o amarelo ouro, o telha e o amarelo bebê, para fazer o pestilo dele. No caso aqui, o telha pode ser substituído pelo caramelo ou pelo cerâmica, tá? Só que cuidado com cerâmica, que ele é bem forte. Então, vamos começar aqui a preencher. Desculpa, gente. Aqui tá muito quente, para quem não sabe, eu moro no estado do Mato Grosso, é muito quente, muito seco, então começa a falar, a garganta começa a secar. Mas vamos lá. Aqui eu vou utilizar um pincel 14, tá? Não tem mais numeração, mas ele é 14, é um pincel da Condor, aparado lixado. E aqui eu vou preencher normal, tá? Talvez não apareça para vocês aí o risco, mas aqui eu consigo ver perfeitamente, tá? Aonde tá. E aí, quando vocês for pintar, vocês vão conseguir ver também. É porque eu risco claro mesmo para não aparecer na pintura depois. E aqui, assim, a gente vai preenchendo normalmente, tá? Cobrindo bem o tecido, para não ficar com falhas, né? Para não ficar aparecendo aqueles espacinhos sem tinta. E vamos preenchendo.
O risco, gente, eu vou deixar disponível lá na minha página, tá? Vou deixar o link também aqui na descrição para vocês ir lá imprimir e vir pintar junto comigo. Tanto o risco quanto a foto dele pronto, vou deixar lá para vocês, tá? Aí, eu não vou preencher ele todo, porque vai secar muito rápido, tá? Então, aqui, eu preenchi essa parte de cima aqui, né? E eu já vou vir agora fazendo a sombra enquanto ainda está úmido, para que eu possa misturar, né, as cores. Então, eu vou iniciar com o ocre ouro. Ó, eu pego aqui um pouquinho, só de um lado do pincel, e coloco aqui, ó. Faço aqui o contorninho da onde tem aquela parte que é fundinha, onde sai o pestilo. Passo um pouquinho, esparramo aqui também, de leve, tá? Sem misturar tudo. Desse lado aqui também, ó. Dos dois lados. Aí, assim, a gente já vai dando forma para a flor. Agora, em seguida, eu já venho com o caputinho. Da mesma maneira, só um pouquinho, ó, só de um lado do pincel, eu coloco aqui aonde eu passei o ocre. E ao redor do pestilo também. Desse lado aqui, eu vou deixar mais escurinho, ó, porque ele tem um pouquinho mais de sombra, né? A sombra do pestilo aqui. Pego mais um pouquinho, vai sempre pegando de pouco, tá? Porque se você pegar demais, é mais fácil você colocar um pouquinho mais do que você ter que preencher para tirar o excesso. Aqui mais um pouquinho. Agora, a gente vai fazer as dobrinhas. Então, ó, tá vendo essa partezinha aqui que ela tem uma voltinha que afundou para dentro? Então, bem aqui há uma dobrinha, ó. Ó, eu coloco para lá e fecho lá em cima, ó. Assim, com esse movimento. Como se fosse uma montanha bem aberta, de cabeça para baixo. Mas lá no risco eu vou deixar direitinho para vocês, tá? O sinal das dobrinhas, para quem tem dificuldade, é tirar bem o risco e não se perder na hora de fazer. Então, quando você marca aqui a dobrinha, ó, com a tinta, você não vai puxar a tinta lá para cima dela. Você vai puxar para cá, ó, para dentro. Certo? Ó. Aí, dá pra gente colocar mais uma dobrinha. Vamos ver aonde. Aqui assim, onde ele tá meio amassadinho, vamos dizer que ele dobrou para dentro, ó. Certo? Não esfrega assim, de leve, tá? Sem esfregar demais para não virar uma coisa só. Então, ali já temos uma marquinha. Eu vou acentuar um pouquinho mais, porque ela quase não apareceu. Feito. Vou dar uma aproximada para vocês verem como ficou. Ó. Viu? Deixa marcadinho. E a parte aqui que ela dobrou por cima vai estar mais aparente, certo? Aí agora, antes da gente acentuar com o branco, a gente vai fazer aqui o cálicezinho. Vamos também preenchê-lo com o areia claro. Se você quiser fazer ele com branco e usar essas mesmas cores de sombra, também não tem problema, tá? Pode ficar à vontade. Mas eu gostei mais assim do que com o branco.
Achei mais natural. Aqui também, as mesmas cores de sombra, ó, só um pouquinho de ocre. Aí eu vou fazer essa voltinha aqui, ó, e ele desce um pouquinho pra cá. Então, vamos descer a sombra aqui, que é a parte onde tá enroladinha aqui a pétala. Aí, aqui ela tem uma sombra que sai ali, ó. E vamos agora com o cappuccino, também aqui marcar, ó. Você pode estar colocando em um mais sombra, em outro menos, tá? Pode brincar com as cores. Desse lado aqui, eu vou colocar só o cappuccino e no pincel já tem uma sujeirinha de ocre, então eu vou deixar só esse pouquinho mesmo. Porque aqui eu ainda vou vir com o verde, né? Aí aqui, ó, essa parte da pétala aqui, ela desce pra cá um pouquinho, ó. Só com o cantinho do pincel, você coloca a tinta ali. Vem, dá uma marcadinha para que ela apareça melhor. Agora, a gente vai vir sem lavar o pincel, tá? Tudo isso é sem lavar o pincel. Você só vai lavar o pincel quando você for passar para as tintas claras, tá? Ó, agora aqui eu venho com o verde grama, porque aqui ela já tá perto do talo, ó, essa parte. Então, ela já tem ali um pouquinho de verde. Aí, a gente traz ele de leve pra cima da cor, ó. Pra cima do areia. Bem pouquinho. Gente, quando vocês estão assistindo um vídeo que depois vocês vão fazer igual, usando as mesmas cores e der uma diferença na tonalidade da cor, não se assustem, tá? Porque às vezes a luz da câmera, ela diferencia a tonalidade, tá? Por isso que eu sempre vou falando o nome das cores que eu estou utilizando. Agora, a gente vai vir acentuando com o branco a luz aqui. Gente, a minha tinta já tá secando no pratinho. Ó, vou vir aqui, aonde ela tem uma parte mais elevada, ó, e acentuo a luz. Pode não parecer agora, mas quando secar, essa parte aqui que a gente fez com o branco, ela vai aparecer, tá? Aí aqui na dobrinha, ó, com cuidadinho. Se você sentir dificuldade, pode usar um pincel menor, não tem problema. Pode virar a tábua também, não tem problema, tá? Desde que fique fácil pra você. Aí aqui, ó, também, que ela tá mais elevadinha aqui, a gente vem e acentua com o branco a luz. Gente, vocês não fazem ideia do calor que tá. Agora aqui, ó, eu também vou passar um pouquinho, ó, com esse movimento. Aonde mais? Assim, ó. Aqui, ó, ela tem tá meio assim volteadinho, então a gente deixa sobrepor aqui, ó, a luz, tá? E depois que secar, ela vai aparecer bastante. E aí, se sumir muito, quando tiver seco, você também dilui o branco com a água, umas gotinhas, não para ficar muito líquido, tá? Mas para ficar bem molinho. E aí, você dá uma acentuada um pouquinho mais nessa luz, certo? Agora, a gente vai fazer o peixinho. Que eu vou utilizar um pincel 8, parado lixado. Esse aqui já tá bem velhinho, bem gasto, ó. Aqui no canal tem vídeo, tá? Ensinando a parar e lixar o pincel.
Aí eu vou preencher todo com amarelo ouro. Opa, aqui eu dei uma atropeladinha, ó. Eu sempre venho e tiro com a unha, ou você pega um pincel seco que você consegue remover também. Aí preenche ele todo com o amarelo ouro. Oi, filho. Ó, preenche bem. E agora vem fazendo a sombra com o telha ou caramelo. Ó, coloco aqui onde ele tá encostado, embaixo, que é mais escurinho, e venho trazendo assim, ó, de leve, ó, com pequenos batidinhos dos dois lados. E com esse movimento assim, ó, de fora para dentro, deixando o meinho dele mais claro, ele vai dar mais uma impressão de redondinho, né? Ó. Aí agora, ali no meio, eu venho primeiro com o amarelo bebê, ó. Da mesma forma que eu coloquei a tinta ali, o telha, eu vou colocar esse aqui, só que assim, ó, no meio. Aí agora eu venho com o branco, um pouquinho também, ó, no cantinho do pincel, e vou acentuar aqui. Bom, agora que ele já deu uma secadinha, eu vou vir e vou acentuar a sombra com o cappuccino, tá? Agora eu vou usar só o cappuccino. Aqui, ó, encostadinho aqui do pestilo, ó, eu vou deixar com um pouquinho mais de sombra, porque essa é a parte mais funda aqui, né? Então, eu vou vir e vou colocar um pouquinho mais de sombra. Ó, pra dar um pouquinho mais de destaque. Aqui no cantinho também. E vou acentuar aqui também, porque sumiu um pouquinho, ó. Só com o cantinho do pincel e um pouquinho de tinta. Lá na dobra, a gente também, nessa dobrinha de cá, a gente também pode acentuar um pouquinho, porque sumiu. Então, pintura é isso, né? É observar. Você pinta, depois você observa e vê se tá faltando alguma coisa, um retoquezinho. Olha, viu como destacou mais agora ali a dobrinha? Bom, a flor, ela está pronta. Agora a gente vai passar para a folha. Eu vou pausar aqui um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo, enquanto eu coloco as tintas para a gente vir pintar a folha e já já eu volto com vocês. Bom, voltei agora com as cores para a gente fazer a folha. Ó, a gente vai utilizar para esta folha verde pinheiro, verde musgo, marfim e amarelo limão. Aqui, ó, onde essas folhas que estão por dentro, assim, eu pintei normal. Depois eu vim e aqui onde tem mais sombra, vocês podem ver que tá bem escuro. Eu vim e acentuei aqui a sombra depois com verde pântano, tá? Mas como essa daqui tá bem por cima, a gente não vai precisar. Então, são só essas cores mesmo. A gente vai iniciar aqui com o verde pinheiro, ó. Venha, faz o traço do meio. Eu sempre gosto de fazer esse traço no meio. Ó, não precisa ter medo não, tá? Meu cachorrinho bateu aqui. Ele fica aqui me fazendo companhia, deitado nos meus pés. Ó, não precisa ter medo de fazer ele não. Pega a tinta só de um lado, com o pincel em pé e faz. Porque depois você vai tampar aqui, é só pra ter uma direção, tá? Aí eu venho, escureço aqui, né, ó, o talinho da folha, que vai ser mais escuro. Ó, levo aqui a tinta um pouquinho de dentro pra fora, ó. Aqui do meio pra fora, no movimento da folha, ó, no sentido da folha. Ó. Coloco a tinta, ó,
Ó, coloca ali, aperta o pincel e leva a tinta para fora. Sempre tampando bem o tecido. Isso dos dois lados, tá? Ó. Dos dois lados até lá em cima. Agora, você vai vir aqui um pouquinho de fora para dentro, sem tampar a folha inteira. Ó. Nas beiradinhas aqui, é importante pegar a tinta só de um lado do pincel, usar a tinta para fora, tá? Com o pincel em pé, para não borrar o seu trabalho. E vamos levando até lá na ponta, assim. Faz a pontinha, ó, puxa pra fora. E do outro lado, do mesmo jeito, aqui com cuidado pra não borrar a flor que já está ali pintada. Com a tinta pra fora. E vamos subindo. Lá na pontinha, ó, a gente vai levando do mesmo jeito, pra não ficar uma pontona grossa, né? Aí agora a gente vem com o verde musgo, ó, e vem preenchendo aqui, ó, desse jeito aqui, levando e trazendo a tinta, ó, essa parte do meio. Que é onde sobressai, né, a luz aqui da folha, a iluminação da folha. Agora sim, você preenche bem aqui, ó. Filho, eu acho que o gatinho quer sair. Ó, e vem preenchendo aqui. Dos dois lados, ó. Aí aqui eu vou passar um pouquinho, ó, vou vir de novo com o pinheiro, verde pinheiro, porque ficaram umas falhas e não pode ficar aparecendo o tecido. Essa manchinha aqui não é o tecido, é um pinguinho de, eu acho que de branco. Mas depois ele vai sumir. Aí agora, para acentuar um pouco mais aqui a luz, nós vamos utilizar o amarelo limão, ó. No mesmo sentido em que passamos o verde musgo, vamos iluminar com o amarelo limão. O amarelo limão aqui serve para a folha não ficar assim muito fosca quando a gente vir fazer a luz com o marfim. Ele vai deixar ela um pouquinho mais iluminada aqui no centro. Ó. Aí agora eu vou vir com o marfim, vou pegá-lo só de um lado do meu pincel, ó. Com o meu pincel bem em pé, eu vou começar aqui de baixo. Encostei, puxei. Aí vou fazer, como ele é um pincel mais largo, ó, eu vou deixar mais ou menos nessa largura aqui, ó. Aí eu venho, sem esfregar assim, só venho, puxo e puxo pra diminuir aqui a tinta, né, não ficar tão branco. Aí eu vou lá de novo, da mesma forma,
E vou deixar aqui, ó, um espacinho, ó, que é aonde vai ser a nervurinha. E vou sempre mantendo aqui o padrão, tá? Tentando, né? Pelo menos. Ó, e levo, levo, levo. O que eu tenho que cuidar aqui? Para não sair reto e não sair assim, ó, curvado demais, tá? Então, eu venho com ele, dou uma leve volteadinha, ó, aqui, ó, trabalhando o pincel aqui nos dedos, ó, e levo pra lá. E assim eu vou fazendo até lá em cima, ó. Se for preciso, você marque aqui primeiro e aí termine de preencher. E cuidado também para não sair muito estreitinho e você encher sua folha de nervurinhas, que também não vai ficar bonito. Certo? Aí do outro lado eu vou seguir esse lado aqui. A nervurinha ela vai ter que sair uma junto com a outra, ó. O mesmo caminho. Se essa daqui saiu aqui, a de cá tem que sair aqui no mesmo rumo, mesma direção. É que aqui a gente fala rumo, tá? Aqui, ó. Ó. E aí vou uma bolinha, a gente tira essas bolinhas. Ó, e vou levando, 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 ó. Aqui também. Aqui, como aqui já tem, ó, você já pode até fazer assim e marcar ali a distância da onde você vai sair com a sua luz, ó. Aqui também, ó. Leva para fora. Depois que secar, esse branco aqui vai sumir, tá? Ele não vai ficar assim tão branco, vai ficar igual a essa, vai sumir um pouquinho. Isso por causa do amarelinho que tá aí embaixo, que se ele não tivesse ali, provavelmente ela ia ficar uma folha bem fosca, igual tá aqui. Aqui a outra. Ó. E aqui eu vou sumindo, né, porque já é a ponta da folha. Se quiser deixar uma nervurinha aqui, até pode, tá? Mas como ela já ficou com bastante, bem marcada, eu prefiro não fazer. Aí agora, a gente vai vir só acentuar a saída dessa nervurinha, dessa folha. Aqui, ó, no cantinho do pincel, um pouquinho do verde pinheiro, ó. Só puxando aqui a saída, ó, dos dois lados. Vou fazer isso em todas elas. A gente também pode colocar uma dobrinha nessa folha. Mas a dobrinha da folha é feito diferente do que a dobrinha aqui. Como a folha é escura, eu preciso deixar a parte de cima clara, então eu não vou vir fazendo a dobra pelo lado de dentro, eu vou vir fazendo a dobra pelo lado de fora. Então, eu vou usar aqui, no cantinho do pincel, um pouquinho do amarelo e um pouquinho do marfim. Ó, aí eu venho, o movimento é o mesmo, tá? Ó, e faço aqui a dobrinha a partir da luz dela, que aqui ela já tem a sombra, tá? Aí eu venho, marquei, agora eu vou acentuar aqui com o marfim, ó. Certo? Ó. Feita a dobrinha da nossa folha. Pronto, gente, está finalizado. Para quem quiser fazer igual, essa sombra aqui no fundo eu usei o sépia
com um pouquinho de diluente. Pode ser clareador também. Na pintura, gente, eu não uso clareador, eu não gosto. Mas nessa parte de fundo, assim, ele auxilia bastante a gente esparramar a tinta e não ficar tão pesado, né? Tão marcado. E aí, as florzinhas aqui, o acabamento, eu não vou fazer nesse vídeo de hoje. Já tem vídeo no canal ensinando a fazer. Mas a cor que eu utilizei foi o violeta cobalto, né? No fundo aqui. E as florzinhas eu fiz com branco mesmo. Deixa eu aproximar bem aqui. Ó, as florzinhas eu fiz com branco e o miolinho eu fiz com amarelo canário. Certo? Aí depois você coloca o acabamento que você quiser. Eu coloquei umas folhinhas aqui no fundo, ó. Eu fiz com essa cor, gente, mas eu acho que se você fizer com um tom de azul, fica mais interessante, tá? Um azul cerúleo ou um azul cobalto, turquesa. Um azul assim com um tom mais escuro. Não precisa ser azul marinho, tá? Mas um azul mais escurinho eu acho que fica mais interessante aqui. Certo? Então era isso. Deixa eu colocar aqui de longe para vocês verem o desenho inteiro. Olha, fica lindo, né? Então é isso, gente. Eu vou deixar disponível lá na página para quem quiser, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau!